Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, é uma honra muito grande estar falando com todos vocês mais uma vez. Queridos, ainda estamos nesse momento crítico aqui no nosso estado, aqui em Minas Gerais. Está muito crítico ainda aqui a situação desse negócio aí da pandemia, do Covid-19. Os governantes sem saber o que vão fazer, sem saber que rumo tomar. A grande realidade, irmãos, é que essa pandemia, como assim é chamada, mostrou a fragilidade dos governos mundiais. E também está aí desembocando, sendo a promotora número um de um sistema único que nós vamos ver daqui a alguns dias sendo implantado no nosso meio, o sistema do anticristo. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa pandemia trará com ela todo o sistema, todo o arcabouço para a implantação do anticristo. Mas sobre isso nós falaremos depois. Eu sei que eu só estou prometendo aos irmãos de continuar aquele estudo sobre o anticristo, mas irmãos, nós estamos com uma escola de maturidade espiritual funcionando quinzenalmente aos sábados, um sábado sim, outro sábado não. Se você quiser fazer parte dessa escola e ter contato conosco, vamos fazer agora uma escola sobre reestruturação familiar também. Elas não são pelo YouTube, elas são em rede privada. Então, se você quiser fazer parte dessa escola, ela começa dia 22 desse próximo mês, desse mês agora que vai entrar. Custa R$ 70 mensal. Então, se você quiser fazer parte dessa escola de estruturação familiar, nós estamos abrindo essa escola aí e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vai ser uma coisa fantástica mesmo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela aderência do pessoal aí na escola também de maturidade espiritual. Agradeço muito a Deus mesmo, agradeço a Deus por aquelas que vão fazer parte ainda da segunda turma. Nós queremos abrir uma segunda turma da escola de maturidade espiritual. Então, se você quiser fazer parte dessa escola, nós vamos gravar uns vídeos sobre essas escolas, como elas funcionam, e vamos deixar aqui no YouTube. Se você quiser fazer parte dela, da segunda turma, vamos começar a fazer aí um levantamento para uma segunda turma, se Deus quiser. A primeira turma está funcionando, já teve a primeira aula 2 sábados atrás. Vai ter a próxima aula agora sábado, no sábado próximo agora já é a segunda aula nossa, então vai ser uma bênção de Deus. Queridos, eu quero antes de tudo agradecer a Deus pela sua vida, por você estar bem. Você principalmente faz parte da nossa igreja, aos nossos irmãos amigos que estão aqui na nossa live também. E eu quero orar por você em nome de Jesus, orar com você em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor é. Deus da glória, sabemos, ó Deus, que os dias são maus, e a hora, Senhor, é chegada, Pai, em que a tua igreja, Senhor, recebe um chamado, um ultimato, Senhor, uma intimação vinda do céu, Pai, para que ela junte os seus pés, Senhor. Para que nós, Pai, como ministros, Senhor, do teu santo e inerrante evangelho, Senhor, venhamos entender, Senhor, e fazer o teu povo entender de uma vez por todas, Pai, que estamos vivendo a última hora da igreja na terra. Que estamos, Senhor, agora, Pai, vivendo, Senhor, essa última hora. Estamos em um período, Senhor, em que todos, Pai, ricos, pobres, brancos, negros, japoneses, asiáticos e assim por diante, todos, Senhor, estão no mesmo patamar. Todos, Senhor, estamos abismados em ver, Senhor, como apenas um dedo teu, Senhor, fez o mundo todo, Pai, virar e se contorcer, Pai querido. As nações estão perdidas, os governantes estão perdidos, mas nós sabemos que quem governa tudo não se perdeu. Quem governa tudo está no céu, tomando conta de tudo. E por isso te louvamos, Deus Santo. Por isso te agradecemos, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Seja conosco, conduza, Senhor, esse culto, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Queridos, nós estamos fazendo uma exposição no livro do profeta Malaquias. E falamos domingo passado sobre Malaquias, o profeta da adoração corrupta. Não que Malaquias fosse corrupto, tá? Mas é que Malaquias profetizou em tempos de total corrupção da fé, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Malaquias 2 e um pouco sobre Malaquias 3. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você é justamente Malaquias capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Se você quiser a introdução do livro do profeta Malaquias, você vai para o outro vídeo, tá? Para o vídeo de domingo passado. Aí você escuta os dois, depois fica melhor para você, em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Malaquias 2, versículo 1 ao versículo 3. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado. Porque não propodes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este sereis levado para fora. Nos dias do profeta Malaquias, encontramos uma confusão espiritual sem precedente. O povo vivendo em suas orgias espirituais. Ao passo que os sacerdotes atestavam essa malignidade. Nos dias do profeta Malaquias, o povo vivia cada um cercado da sua própria doutrina, e a doutrina não era mais feita com base nas Escrituras, em si naquilo que o indivíduo achava que isso era correto de se fazer. No tempo de Malaquias, cada um tinha a sua própria visão de mundo e a sua própria visão de Deus, cada um tinha a sua própria cosmovisão, como a gente chama. Cada um dizia, eu adoro a Deus do meu jeito, outro dizia, eu adoro desse jeito, outro dizia, eu nem adoro, porque Deus não está muito interessado nisso. Então, cada um tinha a sua própria visão de mundo e cada um tinha a sua própria visão sobre o que é adoração, sobre o que é Deus, e dessa forma as Escrituras foram desprezadas. E o primeiro ponto que me chama a atenção é que toda essa malignidade vai nos dar o tema dessa mensagem de hoje. Quando o amor de Deus se esgota. É isso mesmo que você ouviu. Quando o amor de Deus se esgota. O primeiro ponto a ser observado é que a liderança espiritual não é neutra. Ela tem um lado, ou para o bem, ou para o mal, mas ela tem um lado. A maldição caía sobre o ministro, e o ministro amaldiçoava, e o ministro amaldiçoado trazia as maldições para o povo. Era um efeito cascata, entenda-me bem. Quando o obreiro, quando o ministro, ele não se posiciona sobre a sua defesa do Evangelho, quando ele não se posiciona sendo voz de Deus, sendo aquilo que as Escrituras falou, aquilo que as Escrituras disse, aquilo que Deus falou acerca disso ou acerca daquilo, quando ele não tem um posicionamento bíblico, ele começa a buscar para cima dele todas as maldições possíveis da sua vida. A liderança espiritual não é neutra, é o primeiro ponto. Ela tem um lado. Ou ela serve a Deus, ou ela serve ao diabo. Não tem como um líder espiritual
dizer o povo está fazendo isso, mas é com eles e Deus não tem como, querido. É com você que está me ouvindo, é com você mesmo. Você tem que intervir, você tem que fazer alguma coisa. Nos dias de Malaquias, a iniquidade estava permeando, o coração do povo estava maligno, o povo fazia a adoração do jeito que queria e os sacerdotes simplesmente cruzaram os braços. E Deus começa a amaldiçoar o sacerdote. E por estarem amaldiçoados, eles começaram a amaldiçoar aquelas pessoas que eles colocavam as mãos. É isso que o texto está dizendo. Veja o versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Se não ouvirdes e não propuseres no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isso no vosso coração. A segunda variante das maldições era que os sacerdotes não observavam mais a palavra de Deus. Por não observarem mais a palavra de Deus, irmãos, observar a palavra de Deus não é simplesmente fazer aquele jogo de roleta russa que tem muito crente que gosta de fazer. Ele pega a Bíblia assim, aí ele abre e coloca o dedo em cima e acha que Deus falou com ele com um versículo. Não é isso. Observar as Escrituras é se debruçar sobre ela, é buscar texto, é buscar contexto, é saber o que de fato Deus está falando, é saber o que de fato que a Bíblia está ensinando, é debruçar-se, é perder tempo, é investir tempo em cima disso, é investir dinheiro se for preciso, é comprar uma biblioteca grande, é comprar bons livros, é ter um grande afinco em buscar a verdade de Deus. Mas o que nós encontramos hoje em dia são obreiros de ternos muito bonitos, de sapatos muito brilhosos, mas sem nenhum tipo de conhecimento bíblico. Você não está vendo essa roupa de palhaço que você está usando? Tira isso. Você não está vendo esse sapato tipo asa de barata? Joga essa marmota no lixo. O que nós estamos vendo hoje em dia, queridos, são pessoas que querem ensinar sem ter aprendido nada. A variante da maldição é que o povo, o sacerdote, abandonou a palavra de Deus. Se tem um dos movimentos que eu mais sou avesso a ele, é o movimento desigrejado. Mas a primeira reclamação de um desigrejado é essa. Os pastores se perderam. E de fato, irmãos, essa reclamação não está lá muito longe da verdade. A segunda variante é que das maldições eram que os sacerdotes não observavam mais a palavra de Deus. Eles começaram a pensar que poderia chamar mal de bem e bem de mal. O que faz uma coisa ser santa ou profana não é a palavra do pastor. O pastor não é a autoridade máxima sobre a igreja. Ele pode ser presidente, ele pode ser o que ele quiser ser, mas a autoridade máxima da igreja não é o pastor. A autoridade máxima da igreja são as Escrituras Sagradas. Enquanto o pastor estiver debaixo dessa autoridade, ele está sendo abençoado. Na hora que ele sair debaixo dessa autoridade, a maldição acompanha ele. É o que o texto está dizendo. É o que o texto diz. Não dá para brincar com isso. Não dá para você ficar brincando a esse respeito. Terceiro, o versículo 3 mostra-nos uma descendência afetada pelas escolhas erradas dos pais. Veja. Eu vos reprovei a descendência e espalharei esterco sobre vossos rostos. Eu reprovarei a sua descendência. O que nós estamos vendo hoje em dia no nosso meio? Será mesmo, querido, que a sua descendência é uma descendência pura? Será mesmo que nós vamos encontrar alguma descendência
estruturada filosoficamente, emocionalmente, biblicamente daqui para frente. Basta você ver o que cerca a nossa descendência, basta você ver como você desdenha do pecado, é do mesmo jeito ímpio que o seu filho vai fazer. O que nós estamos vendo hoje em dia. E aí a gente coloca a culpa num político A, num político B, a nossa família está assim, as escolas estão assim, porque cada dia os filhos dos crentes estão cada vez mais piores. E por que eles estão piores? Porque os crentes estão cada vez mais piores. É um efeito cascata. Se você for um mau crente, seu filho será um mau crente. Se você for um mau crente, você vai ser um mau cidadão. Se você for um mau cidadão, seu filho também vai ser. É simplesmente uma coisa. Deus está reprovando esta geração e nós não estamos vendo. Deus está reprovando nossa descendência e nós não estamos vendo isso. Basta você olhar para dentro da nossa igreja. A cada 10 jovens que vão para a universidade, 8 viram ateus. Será que você não entendeu isso? E aí alguém falou comigo outro dia, tá vendo, pastor, por isso que na minha igreja eu aconselho o jovem não ir para a universidade. Eu disse, não, querido, você tem que aconselhar o seu jovem para lá, mas você tem que dar um lastro grande a ele aqui antes dele ir. O que nós estamos vendo hoje, queridos, é simplesmente o desabrochar das formas mais malignas de culto, o desabrochar de um ministério ímpio que nós construímos ao longo desse tempo todo. Ainda tem pastores no mundo afora que não entendeu por que é que Deus fechou as igrejas. Eu entendi por quê. Um outro ponto que eu quero falar com você são os caminhos terríveis. Os caminhos terríveis dos falsos obreiros. Por que o falso obreiro é tão terrível? Veja comigo Malaquias capítulo 2, versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os caminhos terríveis dos falsos obreiros. Primeiro, eles pervertem a palavra de Deus. Pervertem a palavra de Deus, pervertidos. Vendedores de lenço barato. Vendedores de feijão. Pervertendo a palavra de Deus, dizendo o que Deus disse sem Deus ter dito nada. Dizendo que feijãozinho mágico cura. Dizendo que tapete mágico para você ajoelhar em cima vai resolver seu problema. Mentira! Mentira! Vendedores de água ungida. Falsos obreiros nunca pregam sobre o pecado. Veja esses pastores que são televisivos. Me mostre um deles falando sobre a doutrina do pecado, sobre a doutrina da regeneração, sobre a doutrina da graça. Você não encontra um desse dizendo nada sobre isso. É só perversão, é só maldade, é só malignidade, é só dizendo ao povo, dê tal envelope, faça isso, faça aquilo, dê tanto, dê mais tanto. É uma doutrinação que ninguém sabe de onde saiu, porque da Bíblia não é, só se é da Bíblia do diabo, porque da de Deus não tem isso. O que nós estamos vendo, irmão, é um estelionato da fé. Obreiros pervertidos moram em mansões com o dinheiro das ovelhas. Compram helicóptero, jato, isso tudo, e você acha que Deus do céu está olhando isso tudo aqui na terra e está dizendo parabéns, é desse jeito, sou eu que estou abençoando. Você acha isso mesmo? Os caminhos terríveis dos falsos profetas, dos falsos obreiros. Primeiro, pervertem a palavra de Deus. Segundo,
Não só o ensino do sacerdote era distorcido, como também o seu caráter não conduzia com a vida de um sacerdote. Veja bem isso. Não era só a pregação. Não era só a palavra. Não era só o ensino que estava distorcido, era todo o caráter desses sacerdotes que estavam distorcidos. Lá no fundo, queridos, lá no fundo você sabe que está seguindo a um falso profeta. Você que está me ouvindo, que não faz parte de nós aqui. Você pode estar sendo enganado. Pese o ensinamento de alguém que está pregando para você com as Escrituras. Veja se tem base, isso mesmo. Veja qual o embasamento. Não pode ser um versículo só. Tem que ter uma base, tem que ter um contexto, tem que ter muita coisa para se formalizar uma doutrina. Não é assim. Mas o que nós vemos hoje em dia é o desaguar da impiedade. Os caminhos terríveis dos falsos obreiros. Então, se a palavra está pervertida, o ensino do sacerdote pervertido e o caráter também, nós entramos em um colapso chamado as famílias também estavam em perigo. Veja Malaquias 2, do versículo 10 ao versículo 16. Basta você olhar e nós vamos estudar ele agora. Eu quero que você entenda, querido, aqui, é que a teologia dita o que você segue. Ela dita os rumos da sua vida. Aquilo que você crê, aquilo em que você acredita, vai ditar o resto da sua vida inteira. Sua vida será pautada a partir do que você acredita, da sua cosmovisão, da sua visão de mundo. Pense bem numa coisa, um ateu, ele diz que não acredita em nada, não acredita em Deus, nem no diabo, nem nada. Então ele vive pautado a partir daquilo. Então os princípios bíblicos para ele não servem. Pense bem nisso, você diz que serve a Deus e os seus princípios éticos, os seus princípios familiares, quais são? Quais são? Uma pergunta muito simples aqui para você nessa noite. Em que sua família é diferente da família dos ímpios? Em que a sua família é diferente da família dos ímpios? Veja o Salmo 141, verso 5 comigo. Salmos 141, verso 5. Ok. Em que sua família é diferente da família dos ímpios? Em que a sua fala, o seu caráter, como você comunga, é essa a questão aqui do salmista. Como você comunga com os ímpios? Veja o que o Salmo 141, verso 5 vai dizer. Fira-me o justo, será isso bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre minha cabeça. A minha cabeça não rejeitará, contudo a minha oração será sempre contra os feitos dos ímpios. Veja bem o que o salmista está dizendo, eu não tenho nenhum prazer em orar para que o ímpio continue sendo ímpio. Eu não tenho nenhum prazer em comungar com o ímpio. Ou seja, em que a sua família é diferente o que ela faz e o que o ímpio faz. Em que são diferentes vocês?
É aqui que está a história toda, querido. É aqui que entra isso tudo, esse trator de esteira que entrou dentro da família, dentro de tudo isso, e está arrasando, detonando, deturpando a família hoje. Ninguém sabe, eu estou falando de família cristã, ninguém sabe mais, a pessoa tem 2, 3, 4, 5, 6 casamentos, e nós vamos falar disso mais para frente, mas o que está se acontecendo simplesmente nós estamos vendo e vivendo um período difícil. Porque as famílias cristãs estão perdendo a identidade, estão perdendo o norte. E por que elas estão perdendo o norte, estão perdendo a identidade? Porque elas pararam de olhar para aquele que para aquele que pode fazer. Eles estavam violando a santa aliança do casamento. Os casamentos mistos estavam acontecendo. Veja a sua Bíblia em Malaquias capítulo 1, Malaquias capítulo 2, versículo 10 ao versículo 16. A miscigenação, o santo casando com um profano. Sabe aqueles namoros missionários? A pessoa começa a namorar com um ímpio dizendo que vai trazer ele para a igreja. Eu tenho notícia ruim para te dar, filhinha. Você não vai trazer ele para a igreja, ele vai te levar para o mundo. Raramente isso acontece. E por que raramente acontece? Porque a Bíblia não dá margem para isso acontecer. Casamento dúbio. Eu não estou falando daquele casamento, me entenda bem. Quando eu falo disso, existem pessoas que acham que tem que largar o marido porque ela virou crente e o marido não é ainda. Não é isso. Esse casamento aqui não é um casamento miscigenado na base dele. O que eu estou falando aqui é sobre aquelas pessoas que largaram seus casamentos cristãos e estão indo casar-se com outra pessoa ou com gente que não é crente e assim por diante. Até porque, irmão, quem larga a esposa por qualquer motivo e vai se casar de novo, uma pessoa dessa nem crente não é verdade? Eu não estou falando de casamentos de pessoas que se converteram e o marido ainda não se converteu, ou o marido se converteu e a esposa não se converteu. Não estou falando disso. Eu estou falando daquele casamento que começou errado. O fulano era crente, largou e casou-se com uma não crente. O fulano era crente, começou a namorar com uma não crente. E essa miscigenação toda foi trazendo para dentro da adoração de Israel uma coisa jamais vista. Chamou-se a violação da lei da santa aliança do casamento. Os casamentos mistos sempre são reprováveis por Deus. O grande mal é que nós aprendemos que Deus ama o pecador ao ponto de não colocá-lo no inferno. Você já viu que tipo de amor está sendo pregado hoje em dia? Não esqueça. O tema dessa mensagem é quando o amor de Deus se esgota. Você já viu que tipo de amor está sendo pregado hoje em dia? Você já parou para pensar que tipo de amor é esse que está sendo pregado hoje em dia? As pessoas dizem, não, Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Deus não irá me colocar no inferno. O que é isso? Nós fomos criados com a ideia de que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Disseram isso para você muitas vezes, só esqueceram de lhe dizer onde está escrito isso na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Leia a sua Bíblia em Salmo 5, versículos 5 e 6. Salmo 7, verso 11 e 13. Salmo 11, verso 5 ao 7. Salmo 78, verso 8. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. E Hebreus 1, versículo 13. Veja a pregação do Senhor Jesus sobre esse tema. Sobre a questão de amar tanto o pecador e não poder colocá-lo no inferno. Veja o que Jesus disse em Marcos, capítulo 11, versículo 15 e 19. Em João, capítulo 8, versículo 44. Em João 3, capítulo 16, em João, capítulo 3, versículo 16, mas também veja o versículo 36. E por fim, irmãos, veja Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Aqui mesmo nesse canal,
Tem uma mensagem sobre o inferno aqui. Eu aconselho você a observá-la depois. Eu aconselho você a assistir essa mensagem depois. O que nós estamos vendo hoje em dia é justamente isso. É uma liderança espiritual totalmente pervertida dos caminhos do Senhor. É uma liderança espiritual totalmente longe daquilo que Deus diz que era para ela estar. Meus irmãos, nós estamos percebendo com isso aqui é a total perversão de valores. Estamos chamando de bênção aquilo que Deus estabeleceu como sendo mal. Estamos chamando de bênção aquilo que Deus estabeleceu como sendo pecado. Doutrina da prosperidade, falsas profecias, tudo isso. Falsas curas, falsos milagres, tudo isso acontecendo. E em que nós estamos vendo hoje em dia? Em que nós estamos vendo as Escrituras sendo expostas de fato? Famílias em perigo. O divórcio sendo banalizado por grandes convenções. Pastores com 2, 3, 4 esposas. Você acha que Deus ia cruzar o braço, querido? Ia olhar do céu tudo isso e ia dizer, está bom assim. Está tudo muito bom do jeito que está. Deus disse, chega. Basta. Chegará um dia em que o Senhor dos Exércitos, querido, irá nos chamar na presença dele. Nós que somos sacerdotes. Essa palavra diz respeito a vós, ó sacerdote. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propuserdes isto no vosso coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre vossos rostos. E esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com estes sereis lançado fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todos os povos, visto que não guardastes o meu caminho, os meus caminhos, não mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal. Abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e ele se casou
e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor estipará das tendas de Jacó. O homem que fizer isto, o que vale e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher de tua aliança. Não fez ele somente um, em carne e espírito dele, e porque somente um, ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Eu detesto o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos. E aquele que cobre de violência as tuas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais desleais. E para a gente acabar, o versículo 17 do capítulo 2 diz assim: enfadai o Senhor com as vossas palavras, e ainda perguntais em quem enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bem aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Ou onde está o Deus de justiça? Não se engane, querido, para a gente terminar. O amor de Deus está esgotado. Nós estamos vivendo tempos difíceis e terríveis de se viver. Tome cuidado. Você que é pastor, você que é pretenso ao ministério, tome muito cuidado. O Senhor dos Exércitos está voltando. É Ele quem chamará a nós para conversarmos. E eu quero orar com você nessa noite. Pai Celestial, nós te louvamos e te glorificamos mais uma vez, Senhor. O Senhor está presente conosco, Pai. Senhor da glória, seja, Senhor, com cada um dos teus filhos, Senhor, que estão juntos conosco nessa noite. Paizinho de amor, ajude a cada um dos teus servos. Seja com eles, sustentando, resguardando, reestruturando, Senhor, aqueles, Pai, que estão, Senhor, tentando acertar no caminho. Seja conosco, Pai, Senhor querido. É o que te rogamos nessa noite. Em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, nós chegamos mais no final do nosso culto. A mensagem hoje foi muito curta, porque nós estamos nessa exposição de Malaquias e pretendemos que sejam mensagens assim um pouco mais curtas, mas entendemos ser o primordial que está sendo falado. Ore pela minha vida. Você que é membro da nossa igreja sabe do que nós estamos passando. Peço a vocês que nos ajudem muito esse mês com o seu dízimo, com a sua oferta. Irmãos, as igrejas estão fechadas e está sendo de uma forma muito terrível atingida as finanças das nossas igrejas. E a nossa igreja, você sabe, é uma igreja só. Eu sempre trabalhei tudo. E acho que um pastor deve ser pastor, apenas pastor de forma integral, defendo isso. Mas tem outros trabalhos aqui, extras de pastores, como professor e assim por diante. E, irmãos, você que pode, domingo que vem nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso de uma forma muito natural. Eu sou o camarada mais contra a doutrina da prosperidade, tudo isso, defendo que a igreja tem que ser livre desse demônio de doutrina da prosperidade, mas também defendo que a igreja sobrevive com dízimo e oferta. Então, queridos, você que pode, esse mês agora, vai começar o próximo mês agora, eu acho que amanhã é o último dia do mês. Você que pode esse mês que vem, por favor, nos ajude. 10% do seu salário não vai acabar com você. 10% do seu salário vai ajudar a obra de Deus
a se manter. Se você quer ser um dizimista da nossa igreja, por favor, entre em contato conosco. Você que é da nossa igreja e ainda não é dizimista, você aí que vai fazer parte, que faz parte do nosso ministério e não é dizimista ainda, procure saber conosco como é que funciona isso. Eu te passo a conta direitinho. Se você estiver longe ou perto, deposita. Mas, irmãos, a igreja tem que continuar e a igreja tem que sobreviver. Eu espero em Deus que você nos ajude em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até o próximo domingo. Querendo Deus, estaremos aqui em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo em nome do Senhor.